Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente. E hoje eu vou falar sobre a Cyrix, que acho que muita gente acha que a única concorrente da Intel sempre foi a AMD. E que o máximo que existe, vamos dizer assim, no universo paralelo talvez, seria algo chamado RISC. Mas não é bem assim. A Intel, antes de se tornar a queridinha dos games e da AMD ser a única, entre aspas, concorrente no ramo dos PCs, existia uma outra empresa que participava dessa briga, que é a Cyrix. Na verdade, existiram, na verdade, outras empresas, em especial ali na época até os 386, antes dos 386, mas nenhuma conseguiu ser de fato uma ameaça real para a Intel, como foi a AMD e a própria Cyrix. Mas o que era a Cyrix e qual a relevância dela e o que aconteceu com ela? Lembrando que esse vídeo foi feito a pedido do nosso inscrito do canal, Leonardo Alcântara. Ou seja, se você quer um vídeo, enfim, algum assunto que você acha interessante e gostaria de ver aqui no canal, coloque aqui nos comentários ou, enfim, nas nossas redes sociais também você pode fazer o seu pedido. Voltando ao assunto do vídeo, eu vou falar da história. Eu não vou me aprofundar tecnicamente, porque é muita informação. Então, vamos nos ater à história, o que aconteceu com a empresa, quais foram as evoluções dela. Antes de falar especificamente da Cyrix, é preciso saber do início da AMD para vocês entenderem todo o contexto de como é que chegamos nos PCs como eles são atualmente. Então, o que acontece? A AMD, apesar de ter os seus próprios produtos e de desenvolver chips de memória RAM, ela desenvolvia memória RAM sim, ela entrou no mercado de microprocessadores na metade dos anos 70, lançando um produto que nada mais era que um clone do processador Intel 8080. Isso mesmo, esse processador Intel 8080 ele foi lançado em 1971 e a AMD fez um trabalho de engenharia reversa e levou alguns anos até que eles lançassem exatamente uma cópia do 8080. Depois do 8080, a Intel passou a fazer o uso de microcódigo nos seus processadores. O microcódigo, em uma explicação bem resumida, bem simplificada, apenas com o intuito de facilitar o entendimento aqui no vídeo, é como se ele fosse um firmware, no caso, um pequeno software. E o que acontece? Então, em 76, a AMD entrou em um acordo de licença para poder utilizar o microcódigo da Intel. Quando a IBM inventou o conceito de PC, Personal Computer, em 1981, ela queria muito utilizar os processadores x86 da Intel. Mas a IBM, bem espertinha, não queria ficar nas mãos da Intel. Então, para a Intel poder fornecer os processadores, ela teve que assinar uma cláusula onde ela teria que licenciar um segundo fabricante de processadores. Então, algo mais ou menos assim, você vai nos fornecer, mas a condição é que você indique e traga um concorrente que fabrique do mesmo modo que você. E aí então a AMD entrou no mundo dos PCs. Resumindo, a AMD de certa forma meio que acabou indo na base do copy-paste. Claro que essa parte da história ela é muito mais longa do que isso, mas para o contexto Cyrix é isso que importa até aqui. Já a Cyrix, por sua vez, ela nasceu em 1988, ou seja, era uma empresa bem mais nova que a Intel e que a AMD. E ela surgiu como sendo um fabricante de coprocessadores matemáticos. Agora vem a pergunta, o que é um coprocessador matemático? Então assim, em uma explicação bem simplificada, até os processadores 386 era muito comum, era normal os processadores, no caso as CPUs, não virem com uma unidade especializada em operações matemáticas de ponto flutuante. Fazendo um outro parênteses aqui, também de uma maneira bem simplificada, ponto flutuante é a forma de lidar com operações que não são redondas, aquelas que resultam em números
com diversas casas após a vírgula. Retornando, esses coprocessadores tinham um custo elevado proporcionalmente na época, e seus recursos não faziam falta para o usuário convencional, apenas para quem de fato trabalhasse com longos e complexos cálculos matemáticos, onde aí sim se tinha um ganho enorme de desempenho. Então as placas-mãe tinham um socket para colocar ou não um coprocessador. E chegamos nesse ponto agora, onde os coprocessadores Cyrix eram os mais velozes. Sim, eles eram melhores que os feitos pela Intel. Só que em 1992, a Cyrix resolveu entrar no mercado de processadores de fato, trazendo então o 486SLC e o 486DLC. E aqui começou um caos que literalmente resultava um nó na cabeça dos usuários, que é a seguinte pergunta: o que de fato eu comprei? Acontece o seguinte, o 486SLC e o 486DLC eram na verdade 386 turbinados, ou seja, eles eram melhores que os 386, mas inferiores aos 486 de verdade. E aí, esse vinha um grande detalhe. Como eles funcionavam em placas 386, muitas lojas aproveitavam para vender computadores 486 que, na verdade, usavam placas 386, mas eram anunciados como puros 486. Eu não sei se vocês entenderam a má-fé aqui na história e onde é que começa a confusão. Tempos depois, a Cyrix trouxe um 486 de verdade, que era o CX486DX, compatível com placas 486, mas ele era mais lento que o 486 da Intel e também que o 486 da AMD. Então o que aconteceu? A Cyrix acabou virando uma opção de baixo custo no mercado. Só que ela queria reverter esse quadro, para não ser apenas uma opção lenta e low cost. Então a Cyrix lançou o CX5X86, que na verdade era um 486 com alguns recursos que viriam a aparecer somente no Intel Pentium, que ainda não tinha sido lançado. E também trazendo clocks bem mais elevados. E com um detalhe muito importante, diferente do 586 da AMD, que simplesmente pegou emprestado o nome usado pela Cyrix, esse processador da Cyrix, como eu falei, ele tinha inovações. E já o processador da AMD nada mais era que um 486 com clocks somente mais elevados, sem os recursos extras que o Cyrix 586 trazia. Depois, trazendo o Cyrix 6X86, o objetivo era bater de frente com o Pentium. Então nós percebemos que a Cyrix estava sempre engajada em tentar inovar, coisa que a AMD não fazia. Essa que é a verdade. O problema é que se, como processador, o 6X86 era mais veloz que um Pentium, teve um detalhe que a Cyrix desaprendeu a fazer, e era um campo em que ela dominava, era na parte do coprocessador. Só que aqui neste caso, o coprocessador que eu falei antes, eles já fazem parte integrada da CPU. Então o que acontece? O coprocessador do 6X86 era inferior ao do Pentium e também não trazia certas instruções que o Pentium também trazia. E o problema é que nessa época, que nós estamos falando agora, que seria a metade final dos anos 90, começaram a surgir em peso jogos poligonais que faziam uso dessas instruções que o Pentium já trazia, assim como faziam uso do coprocessador matemático. Então o que acontece? Nessa época, a Intel virou a queridinha dos jogos, ela virou referência em games. Então podemos dizer que aqui sim é onde começou o hype Intel Gamer. No final das contas, a Cyrix ainda usava uma nomenclatura com as letras PR, que seriam uma alusão a Pentium Rating,
seguidos do clock, suposto clock, do Pentium ao qual aquele modelo de processador estaria sendo comparado. Então o que acontecia? Na vida real de verdade, esse P-rating acabava não sendo correspondido. A Cyrix então precisou baixar os preços e mais uma vez a Cyrix acabou sendo vista como uma opção lenta e de baixo custo. Quando a Intel já estava no Pentium 2, que usava o slot 1 ou slot 1, se assim preferirem, a Cyrix seguiu produzindo os 6x86, mas melhorados e que rodavam em placas Socket 7 ou Super 7, que era a pinagem, enfim, o socket utilizado pelos Pentium e Pentium MMX, ou seja, ela ficou seguindo fabricando processadores como uma espécie de opção para quem usava um Pentium ou Pentium MMX, mas que não queria migrar para um Pentium 2, enfim, tendo que trocar a placa-mãe. Então ela seguiu mirando esse mercado da melhoria de quem não tinha, vamos dizer assim, condição financeira de ir para uma nova plataforma. E aqui vem uma curiosidade. Em 1996, a Cyrix lançou o processador Media GX, ou Media GX, que apesar de ainda ser baseado no 486, esse processador trazia som, vídeo e o controlador PCI totalmente integrado à CPU. Exatamente, o processador vinha com tudo. Só que tem um detalhe, né? Nesse ponto, a Cyrix já passava por uma forte crise financeira, justamente por culpa da Intel, que vinha com seguidos processos contra a Cyrix, acusando-a de copiar a tecnologia com engenharia reversa e de não pagar as devidas licenças de uso. Então o que aconteceu? Em 1997, apesar dela ainda estar desenvolvendo novos produtos, ela acabou sendo vendida, no caso ela foi comprada pela National Semiconductor. E aí a coisa ainda piora, pois esse movimento da National Semiconductor de comprar a Cyrix colocou ela numa crise também, porque a National ela era parceira da Intel e ela achou que adquirindo a Cyrix, os litígios da Cyrix seriam simplesmente resolvidos. Só que então o que aconteceu? O que a National conseguiu, na verdade, foi o fim da parceria dela com a Intel e, na sequência dos fatos, ela se afundou em mais dívidas e mais dívidas. Até porque, quando ela adquiriu a Cyrix, a própria National já não estava muito bem das pernas. E apenas 2 anos depois, isso em 1999, a National resolveu vender a Cyrix para a VIA, sim, a famosa fabricante, enfim, de placas, chipsets, enfim, entre outras coisas. O último processador da Cyrix, já sobre, vamos dizer assim, tutela da VIA, foi o Cyrix 3, ou não sei se chamavam de Cyrix terceiro, talvez, que apesar de usar o mesmo socket 370 do Pentium 3, ele não era capaz de concorrer em desempenho com esse. Na verdade, o desempenho do Cyrix 3 ele estava abaixo, inclusive, dos Celerons dessa mesma geração dos Pentium 3. Sem falar também que ele perdia para o processador de baixo custo da AMD, que nessa época era o Duron. Depois do Cyrix 3, o nome Cyrix então foi literalmente sepultado. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse nome em princípio não dá vias de voltar a aparecer. E o Vias ficou um trocadilho com Via, enfim, que é o atual dono da Cyrix. A verdade é que a Cyrix sempre teve uma postura de ser ousada em termos de inovação. Ao passo que a AMD, mesmo burlando as regras, fazendo engenharia reversa, ela sabia quando recuar e quando submeter-se à poderosa Intel. Isso, por sinal, até pode dar assunto para um próximo vídeo, essa questão, enfim, da história da AMD. Mas o que nós podemos dizer é que literalmente a Cyrix acabou caindo devido justamente pelos excessivos custos judiciais e também pelas muitas vezes em que ela lançou produtos que eram bons, mas que no fundo mais confundiam
e iludiam os consumidores. E isso queimava, né, a confiabilidade do consumidor e também das empresas integradoras com a empresa. Afinal, vamos dizer assim, HP, Dell, entre outras, não queriam ter seu nome, vamos dizer assim, aliado a um processador duvidoso. Faltou para a Cyrix cativar o público. E ela, de certa forma, serviu como rampa para a Intel virar a queridinha dos gamers, como eu falei antes. E tem um detalhe, eu me lembro isso na época, que era muito difícil achar alguém que gostasse de fato dos processadores Cyrix. Para vocês verem que não é uma coisa que, agora contando a história, meu Deus, que pena. Ou seja, já naquela época, as coisas não era complicado confiar na Cyrix. E aí, pessoal, me digam o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Não esqueça do canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!